Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem poderosíssima do profeta Ezequiel. No fundo, uma história sobre traição, sobre aquela hora de acertar as contas e assumir a culpa, mas que, de um jeito surpreendente, termina com uma oferta de renovação. Vamos entender como essa mensagem tão antiga ainda mexe com a gente. E a história já começa, olha só, com uma declaração que é um verdadeiro soco no estômago de Deus para Jerusalém. Imagina só, para um povo que tinha o maior orgulho da sua linhagem sagrada, ouvir que suas raízes eram amorreias e hititas, que eram povos pagãos, inimigos históricos. Isso era um ataque direto à identidade deles. Já quebra qualquer tipo de arrogância e prepara todo mundo para uma verdade bem desconfortável. Então, essa primeira parte da nossa conversa é como se fosse uma biografia bem dramática de Jerusalém. E ela é contada através de uma alegoria, assim, inesquecível. Lá em Ezequiel, capítulo 16. É a história de uma ascensão que foi um milagre e de uma queda que foi trágica. Olha só que percurso. Jerusalém é descrita primeiro como um bebê, recém-nascido, largado no campo para morrer. Mas aí, Deus a encontra, cuida dela e faz uma aliança, um pacto, que é como um casamento. Ele a enche das maiores riquezas, a transforma numa rainha e a fama dela se espalha. O ponto-chave aqui é o seguinte: toda a beleza, todo o esplendor dela foi um presente. E é exatamente por isso que a traição se torna tão profunda, sabe? Ela começa a confiar na própria beleza e a usar os presentes que ganhou do rei para correr atrás de outros amantes, que na verdade são uma metáfora para ídolos e alianças com outras nações. E essa traição, veja bem, não ficou só no campo espiritual, não. Ela teve consequências políticas muito reais, e é isso que a gente vê em Ezequiel capítulo 17. A infidelidade a Deus acabou se manifestando como traição política ali no cenário mundial da época. Para ilustrar bem essa situação, Ezequiel usa uma parábola com duas águias. A primeira águia, que representa a Babilônia, tinha colocado o rei de Judá, o Zedequias, no trono. O combinado era que Judá seria como uma videira humilde mais estável, sabe? Só que aí aparece a segunda águia, o Egito, com promessas de poder militar, de cavalos, de exércitos, e seduz a videira. O que acontece? Zedequias quebra o juramento que fez com a Babilônia para buscar essa nova aliança. Um erro fatal. E aqui a gente chega no ponto central da coisa toda. Para Ezequiel e para Deus, isso não era só uma manobra política ruim, era um juramento profanado. Quando Zedequias fez o pacto com a Babilônia, ele o fez em nome de Deus. Então, ao quebrar esse pacto, mesmo sendo com um inimigo pagão, ele estava na prática desprezando o nome e a honra do próprio Deus. A mensagem é bem clara: a integridade da sua palavra é uma questão de santidade. Certo, então a crise está batendo na porta, como resultado direto de todas essas traições. E como o povo reagiu? Em vez de olhar no espelho e assumir a responsabilidade, eles começaram o famoso jogo de empurra, sabe? Olhando para o passado para achar um culpado. Sabe o que eles ficavam repetindo? Um ditado popular. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam ruins. Era um jeitinho poético de dizer: a gente está sofrendo por causa dos pecados dos nossos pais, dos nossos avós, a culpa não é nossa. Era desculpa perfeita. Essa mentalidade das uvas verdes, ela é muito perigosa. Primeiro, ela joga a culpa nos outros, nas gerações passadas. Depois, ela cria uma sensação de fatalismo, como se o destino já estivesse traçado e não houvesse nada a fazer. E o mais grave, ela evita a responsabilidade pessoal. No fundo, era uma acusação, ainda que velada, de que Deus estava sendo injusto punindo as pessoas erradas. E é exatamente nesse ponto que a narrativa tem uma virada de chave gigantesca. A gente chega na resposta direta de Deus para esse jogo de culpa. E é um dos princípios mais revolucionários de todo o Antigo Testamento. A resposta de Deus é curta e grossa. A alma que pecar, essa morrerá. Fim de papo. Não tem essa de culpa herdada, não tem destino de família, o veredito é individual. O contraste é gritante. De um lado, você tem o ditado popular que diz que a culpa é herdada, que o passado determina o presente e que as pessoas são só vítimas de um sistema. Do outro lado, o princípio de Deus, que fala sobre escolha pessoal. Aqui a culpa é individual. São as escolhas de agora que determinam o futuro, e cada pessoa é responsável por seus próprios atos. E para não deixar nenhuma dúvida, Ezequiel usa um exemplo de 3 gerações. Pensa assim: primeiro, tem um pai que é justo e vive corretamente. Ele viverá. Aí, vem o filho dele, que vê o bom exemplo do pai, mas escolhe o caminho da maldade, da idolatria. Esse filho vai morrer pelo seu próprio pecado,
e a justiça do pai não vai salvá-lo. Mas aí vem o neto. Ele vê a maldade do pai dele e decide não seguir esse caminho. Ele viverá. Cada geração é livre para quebrar o ciclo. O passado não é uma sentença. Agora vem a parte mais surpreendente de tudo isso. O objetivo de Deus não era só ficar apontando o dedo e distribuindo sentenças. Por trás desse princípio tão duro da responsabilidade, existe um convite inesperado para a renovação. Então, fica a pergunta, né? O julgamento é a palavra final? Depois de expor a traição toda, de acabar com as desculpas, a história termina por aí? Com a condenação? A resposta é um sonoro não. A justiça de Deus vem acompanhada dessa declaração que é simplesmente incrível. Pois não tenho prazer na morte de ninguém. Convertam-se e vivam. Isso muda tudo. Mostra que o propósito da responsabilidade não é um caminho para a morte, mas sim a porta de entrada para a vida. Então, a grande sacada é a seguinte: assumir a responsabilidade não é o fim da linha, é o primeiro passo para a restauração. É o ato de parar de culpar o passado, os outros, e olhar para si mesmo, que abre a porta para um futuro completamente novo. E essa promessa de renovação não é uma coisa isolada, não. Ela aparece em todos os capítulos que a gente viu. Lá em Ezequiel 16, depois daquela história terrível da esposa infiel, Deus promete se lembrar da aliança original e estabelecer uma nova, uma eterna. Em Ezequiel 17, depois que a videira traidora é arrancada, Deus mesmo promete plantar um renovo, que vai virar uma árvore magnífica. E em Ezequiel 18, o chamado à responsabilidade termina com um convite: obtenham um coração novo e um espírito novo. É uma mensagem de esperança que costura tudo. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que atravessa os milênios e chega até nós. O passado é um destino inevitável? Ou ele é só o começo de uma história que, ao assumir a responsabilidade, pode ser reescrita? A escolha, como Ezequiel deixou bem claro, está nas nossas mãos.